Livro Império das Seitas, falando da Testemunha de Jeová. O autor é Walter Martin, a página é 113, falando acerca da divindade de Jesus. É continuação da leitura que eu comecei acerca da divindade de Jesus. Portanto, em verdade, podemos reconhecer a soberania dele, vê-lo como o primeiro e o último, Isaías 48, 12, Apocalipse 1, 17, 22, 13. O Senhor de tudo e o Verbo eterno do Deus encarnado, João 1. Em Apocalipse 3,14 encontramos a afirmação de que Cristo é o princípio da criação de Deus. E em Colossenses 1,15 lemos que ele é o primogênito de toda a criação. Nestes versículos não há nenhuma indicação de que Cristo fosse um ser criado. O termo grego arche, Apocalipse 3,14. Pode ser traduzido por origem. E é assim que as Testemunhas de Jeová o colocam em sua edição de 1951 da tradução do Novo Mundo, das Escrituras Gregas Cristãs. Então, este texto, Apocalipse 3,14, está dizendo que Cristo é a testemunha fiel e verdadeira, a origem ou fonte da criação de Deus. Isso está de acordo com o texto de Hebreus 1,2 e Colossenses 1,16, 17, onde Cristo é apresentado como o Criador de tudo e, portanto, Deus, Gênesis 1:1. Cristo é o primogênito de toda a criação, já que ele é a nova criação, concebido sem pecado, Lucas 1:35. O último Adão, 1 Coríntios 15, 45, 47. O cumprimento da divina promessa de um Deus homem, Isaías 7:14, 9:6, Malaquias, ou Miqueias, 5:2. E o Redentor do mundo, Colossenses 1,14, João 3,13, afirma que ninguém subiu ao céu a não ser Cristo que desceu de lá. Lemos em Filipenses 2,11 que ele é Senhor Kyrios no grego, e assim sendo é o homem do céu, de 1 Coríntios 15, 47, portanto é Deus, e não um ser criado, um Deus, ou um Deus. O Senhor Jesus Cristo é também o primogênito dos mortos, Apocalipse 1,5. Isto é, o primeiro a ressuscitar em corpo glorificado e não em forma de espírito, vê Lucas 24, 39 e 40. Em um dia os cristãos terão o mesmo tipo de corpo, como diz o apóstolo João. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. 1 João 32. E sabemos que estas promessas são garantidas, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, 23. E todos os que negam a divindade de Cristo deviam tomar conhecimento da advertência e da proibição que ele faz. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse 22, 18 e 19. João 17,5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Jesus Cristo. Comparando-se esta passagem com Isaías 42:8 e 48:11, temos uma prova conclusiva da identidade do Senhor Jesus. Aí está um testemunho perfeito de que Cristo é Deus. Em Isaías 42:8, quem está falando é Jeová, que afirma categoricamente: Eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Em 48:11 também é ele quem fala: por amor de mim é que faço isso, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não a dou a outrem. Por estas passagens de Isaías, vemos claramente que Jeová afirma de forma incontestável
que sua glória, a glória inerente à pessoa divina, inerente à sua própria natureza, não poderia e não iria ser dada a ninguém mais além dele mesmo. Então, as testemunhas de Jeová não podem criar nenhum argumento para derrubar a verdade revelada nesses textos. A glória de Deus pertence somente a Ele, e foi Ele próprio que o disse. Contudo, Deus concedeu certa glória ao Verbo encarnado pela presença nele do Espírito Santo, por cuja atuação e poder Jesus operou quando estava na terra. E depois Jesus concedeu dessa glória aos seus discípulos, João 17, 22, mas esta não era a glória da natureza de Cristo, e sim a presença do seu Espírito que nele habita. Não confundamos esses dois tipos de glória, pois eles são bem distintos. Quando Jesus orou, pediu para receber outra vez a glória que tivera com o Pai antes que houvesse mundo, João 17, 5. Não foi essa a glória que ele teve como Messias e que prometeu transmitir aos discípulos, versículo 22. Não há nenhuma passagem das Escrituras em que esses dois tipos de glória sejam igualados. Quando Jesus orou em João 17, 5, revelou também de forma incontestável que queria ser glorificado com a glória do Pai e que essa glória do Pai, Jeová, não era novidade para ele, já que afirmou que a possuía junto, no grego para, do Pai, a glória que eu tive junto de ti, antes mesmo que o mundo existisse. As testemunhas de Jeová tentam refutar isso, dizendo que se ele era Deus, onde estava a glória dele no período em que viveu na terra? Em resposta às Escrituras, apresentam pelo menos 4 ocasiões em que Cristo manifestou sua glória, revelando seu poder e sua divindade. Uma foi no Monte da Transfiguração, Mateus 17, 2, onde seu rosto resplandeceu com a glória inerente a Deus, e que continuou a mesma quando ele aplicou a si mesmo o Eu Sou, que identifica Jeová, João 18, 6. Isso resultou na manifestação de uma glória tão intensa que seus captores ficaram fracos diante dele. No versículo 22 de João 17, também há a confirmação da manifestação da glória de Jeová, quando Jesus, já pensando na cruz, ora por seus discípulos e fala da fonte de sua glória como sendo a substância de Deus. A glória da ressurreição de Cristo também ilustra a sua divindade e revela como sendo a do próprio Deus. Então está claro para quem quiser ver que o argumento que as testemunhas de Jeová apresentam afirmando que Cristo não manifestou sua glória é nulo e não tem base nas Escrituras. A verdade toda é que o Senhor Jesus revelou sim a verdadeira glória de sua natureza pelas próprias obras que realizou, como diz João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No 2º capítulo de Filipenses, Paulo remove toda a dúvida quanto a essa questão quando escreve, inspirado pelo Espírito Santo, que Cristo nunca deixou de ser Jeová, mesmo durante o período em que esteve encarnado na terra. É interessante notar que o termo grego upachon, que em Filipenses 2,6 é traduzido como subsistindo, significa literalmente permanecendo ou não deixando de ser. Portanto, nesse contexto, Cristo nunca deixou de ser Deus e permaneceu com sua substância básica, era realmente Deus manifestado na carne. Recentemente, uma testemunha de Jeová foi entrevistada e, ao ser indagada sobre a óbvia declaração da divindade de Cristo expressa neste texto, recorreu à velha tática da torre de vigia de modificar os termos gregos, afirmando que a palavra junto, no grego para, de João 17, 5, de fato significa através de, e que, portanto, a glória mencionada aí não é prova da divindade de Cristo, já que se trata da glória de Jeová e que o Filho simplesmente a refletia através de sua pessoa. Não seria uma glória própria dele, mas uma manifestação de glória de Jeová.
O problema aqui, novamente, é causado por uma exegese lógica, cuja resposta se acha no próprio grego. Temos de crer que a gramática da Bíblia é inspirada por Deus. Se cremos que ele inspirou as Escrituras Sagradas, senão como ele poderia ter transmitido uma mensagem sem erros, será que Deus sujeitaria suas palavras inspiradas ao conhecimento gramatical imperfeito do homem que as estivesse registrado? Não, se ele fizesse isso, estaria... Se ele fizesse isso, estaria arriscando-se a ver sua mensagem deturpada. Portanto, sendo sábio e prudente, certamente inspirou a gramática de seus servos para que eles transmitissem os pensamentos dele de forma correta, imutável e plenamente confiável. Com isso em mente, consideremos os vocábulos empregados e a estruturação do verso. O termo para, junto de, é empregado no dativo em João 17,5 e não é traduzido como através de no grego dia, mas é vertido corretamente como junto de, como diz Thayer no seu lexicon. O próprio Thayer cita João 17,5, o mesmo verso que estamos examinando, dando como exemplo de como esse para junto de devia ser traduzido. Ninguém pode dizer que o termo para, nesse contexto, indica outra ideia que não igualdade possessiva. A glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. O Senhor Jesus quer dizer aí que ele, sendo Deus, Filho, possuía a glória divina juntamente com o Pai e com o Espírito Santo antes que o mundo fosse formado. Quer dizer também que tensionava reaver esta glória com todo o seu poder divino após a ressurreição de seu santuário terreno, ao qual, sendo finito, vedava-lhe, por um ato voluntário seu, o uso de seu eterno poder e de sua divindade. Filipenses 2:5-8. A glória de que ele falava não era uma glória inerente apenas ao Pai, era eternamente inerente ao Filho também. E como João, inspirado pelo Espírito Santo deliberadamente, escolheu o termo para, liberalmente junto de, e não dia, que significa através de, o argumento das testemunhas de Jeová caiu por terra. O Senhor Jesus afirmou que possuía a mesma glória que o Pai possuía, e como Jeová disse que não daria a outra em sua glória inerente, Isaías 42:9. Não se pode negar que há uma unidade de substância para os dois. Eles são um com todas as maravilhosas e misteriosas implicações deste fato, que embora não compreendamos plenamente, aceitamos com alegria e assim agindo estamos sendo fiéis à palavra de Deus. João 20:28. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu, né? Nenhuma análise da doutrina da divindade de Cristo estaria completa se não se mencionasse o mais grandioso testemunho individual registrado nas Escrituras, João 20:28. No versículo 24 encontramos Tomé revelando seu ceticismo, recusando-se a crer que Cristo ressuscitara e aparecera fisicamente na mesma forma em que havia sido crucificado. No versículo 25 ele afirma incisivamente: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu dedo, de modo algum acreditarei. Na sequência dos eventos, veremos nos versículos 26 e 27 que o Senhor apareceu a ele quando se achava junto com os outros discípulos e mostrou-lhe as marcas das feridas da crucificação, dizendo-lhe que as tocasse. Evidentemente não se tratava de um espírito ou de um fantasma, nem de uma forma que Jesus teria assumido para aquele momento, como dizem as testemunhas de Jeová. Era Jesus mesmo com seu próprio corpo, o corpo que trazia ainda as horrendas marcas da excruciante tortura e das dores da morte ignominiosa que ele sofrera. E ali, bem diante dos olhos deste discípulo incrédulo, estavam as provas tangíveis que o levaram a adorar aquele que manifestava a essência da divindade. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Era a única resposta que em sã consciência o discípulo poderia dar.
Cristo provara sua identidade. Era verdadeiramente o Senhor Deus. Mas vamos demonstrar isso para que não restem mais dúvidas. As testemunhas de Jeová têm procurado, embora inutilmente, ignorar este texto no grego. Contudo, sem o saber, eles reafirmam a mensagem dele de uma forma que não deixa margens à refutação, como veremos por uma breve análise de suas fontes de consulta. A versão de Empática e Diaglote, a expressão Hotheos Mou, que traduzida literalmente significa o Deus meu ou meu Deus, implica numa identificação de Jesus com Jeová. E para usar a argumentação empregada pelas próprias testemunhas, está entendida pelo artigo definido, devendo então referir-se ao único Deus verdadeiro, Jeová, e não a um Deus no apêndice da tradução do Novo Mundo das Escrituras gregas cristãs. Há um comentário explicativo sobre isso. Diz a nota: assim, em João 1:2, vemos as palavras Hotheos para fazer distinção entre Deus, Jeová, e o verbo Logos, que é um Deus, o único Deus gerado, como apresenta João 1:18. Então vamos raciocinar friamente aqui. Tomé dirigiu-se ao Senhor ressuscitado, chamando-o de Jeová, com artigo definido Kyrios Mou Kai Toteos Mou. E Cristo não o negou, antes o confirmou, como vemos no verso 29, porque me viste, creste. Porque me viste, creste? Uma pergunta. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, por mais que alguém tente manipular esse texto dentro de seu contexto, nunca conseguirá anular essa verdade, ou seja, que Jesus Cristo é Deus Jeová. A tradução do Novo Mundo das Escrituras gregas cristãs, as testemunhas evitam dar explicações sobre os textos, sobre o texto grego do versículo mencionado, mas têm o cuidado de inserir uma nota de margem com 6 referências em que Cristo é citado como um Deus, tentando impingi-las ao leitor mais desatento. Como sempre, eles apresentam esses textos de forma abstrata. Nós já analisamos 4 deles: Isaías 9:6, João 1:18 e 10:35, ao comentar outras questões. A questão básica, então, é: existe algum outro Deus além de Jeová, como as testemunhas de Jeová afirmam quando se referem a Cristo como um Deus? João 1, Isaías 9:6. As Escrituras têm apenas uma resposta para esta pergunta: um firme não. Não existe outro Deus além de Jeová. Vê Isaías 37, 16, 20, 44, 68, 45, 21, 23, etc. Na verdade, as Escrituras citam muitos que são chamados deuses, mas não são deuses reais, não possuem existência própria, só são considerados deuses por causa da adoração e reconhecimento que recebem dos homens. Satanás também é incluído entre eles, pois é o Deus deste século, 2 Coríntios 4:4, e só se acha nesta posição porque os ímpios, os irregenerados, dedicam a ele uma adoração e culto que só são devidos a Deus. O apóstolo Paulo selou essa verdade ao fazer uma análise clara da idolatria e dos falsos deuses em 1 Coríntios 8, 4, 6, onde ele afirma que o ídolo nada é e que não há outro Deus na terra ou no céu além de Jeová, por mais que os homens inventem outros. O quadro todo, então, está bem claro. Tomé adorou a Cristo, reconhecendo nele a encarnação viva da divindade de Jeová. João declarou que Deus existe desde a eternidade. João 1:1. Jesus também fez uma afirmação irrefutável, porque se não crerdes que eu sou Jeová, entre aspas, Jeová, entre parênteses, morrerei nos vossos pecados. João 8:24. Comparar com Êxodos 3:14. Por mais que os homens usem táticas ilusórias, exibindo uma falsa erudição, nunca conseguirão modificar as afirmações claras da palavra de Deus. Jesus Cristo é Senhor de tudo, e gostem as testemunhas de Jeová ou não,
nunca conseguirão anular nem suprimir esse fato. Independente do que os homens possam fazer, a palavra de Deus na terra, a verdade é que ela permanece eterna na glória, como está escrito: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Salmo 119, 89. João 5,18. Mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Concluindo estas considerações acerca desse tópico tão importante, vejamos este versículo que fala por si mesmo. Não há como discutir o sentido do termo grego, que aqui é traduzido como igual, ison. Além disso, não é contextual nem gramaticalmente permissível dizer que João aqui está apenas repetindo o que os judeus diziam acerca de Jesus, como as testemunhas de Jeová caniestramente tentam arguir. A estrutura da sentença mostra claramente que foi o apóstolo quem disse isso pela inspiração do Espírito Santo e não os judeus. Quem quiser que faça uma análise da sentença e verá por si mesmo. Nenhum teólogo ou comentarista sério questiona esse fato. Para o judeu, quando Jesus afirmou ser filho de Deus, estava se igualando a Deus, um fato que as testemunhas de Jeová deveriam considerar, pois isto lhes seria grandemente proveitoso. Vemos então que o Senhor era igual ao Deus Pai e ao Espírito Santo em natureza, embora enquanto homem inferior a eles, por uma decisão pessoal quando estava em sua natureza humana, sendo o segundo Adão. Só estes textos já oferecem fortes provas da divindade de Cristo e é de enorme valor nessa discussão. Então aqui, em poucas palavras, ele vai falar acerca da ressurreição de Cristo. No caso, acerca da divindade, terminou aí a página 120, né? Então, acerca da ressurreição de Cristo. Como já mencionamos, as testemunhas de Jeová negam a ressurreição corpórea do Senhor Jesus Cristo, afirmando que ele ressurgiu como um ser espiritual divino ou como uma criatura espiritual invisível. Quando se diz que ele apareceu em forma humana diversas vezes, elas respondem que ele simplesmente assumiu formas humanas nos momentos em que teve necessidade de fazê-lo, para que elas pudessem vê-lo, pois na sua condição de Logos ele estaria invisível ao olho humano. Em suma, Jesus não ressurgiu com o mesmo corpo com que foi crucificado, já que esse corpo se desfez, transformando-se em gases, ou então acha-se preservado em algum lugar, como o grande memorial do amor de Deus. Charles Russell, Estudos das Escrituras, volume 5. E afirmam isso a despeito do ensino claro de Paulo em 1 Timóteo 2,5, onde ele chama Cristo Jesus, o homem, de nosso único mediador, cerca de 30 anos após a ressurreição, o que refuta essa tese das testemunhas de Jeová. Mas as Escrituras têm um ensino totalmente diferente delas, como vemos ao analisar seu ensino. O próprio Cristo profetizou acerca de sua ressurreição corpórea, como diz João. Ele, porém, se referia ao santuário de seu corpo, João 2,21. Em João 20:25, Tomé expressa sua dúvida de que Jesus tivesse ressuscitado fisicamente, mas logo se arrepende, versículo 28. Depois que Jesus aparece e mostra-lhe seu corpo, o mesmo que havia sido crucificado e ainda trazia as marcas dos cravos e da lança, dizendo a Tomé que o examinasse, versículo 27. Ninguém em sã consciência poderá afirmar que o corpo que Jesus mostrou não era o que fora crucificado, a não ser que deliberadamente ou por ignorância negue a palavra de Deus. Não se tratava de um outro corpo que Cristo, em forma espiritual, teria assumido só para aquele momento. Não era um corpo idêntico ao que estivera pregado à cruz. O próprio Senhor, ele estava vivo e inegavelmente era um ser tangível e não uma criatura espiritual divina. O Senhor previu que muitos iriam duvidar de sua ressurreição corpórea e fez questão de deixar o fato bem explícito, pois afirmou que não era um espírito, mas uma pessoa de carne e osso,
Lucas 24, 39 a 44. E chegou ao ponto de comer alimentos próprios do ser humano para provar que se achava identificado com a humanidade, assim como com a divindade. Cristo repreendeu os discípulos por duvidarem de sua ressurreição, Lucas 24, 25. E era justamente sua ressurreição física que confirmava sua divindade, pois somente Deus pode entregar voluntariamente sua vida para depois reavê-la, João 10, 18. Lembremos-nos também de que Cristo não apenas profetizou acerca de sua ressurreição, mas também falou da natureza dela, afirmando que seria corporal, João 2, 19, 21. Ele disse que construiria o santuário 3 dias depois, versículo 19, e João explica que ele se referia ao santuário de seu corpo, versículo 21. Uma das passagens que as testemunhas de Jeová citam de forma desconexa, além de muitas outras, é 1 Pedro 3,18, com o objetivo de defender sua tese de que Jesus ressurgiu apenas em espírito. Pedro diz que Cristo morreu na carne, mas vivificado no Espírito. Está claro que ele foi vivificado no Espírito pelo Espírito de Deus, pois o Espírito de Deus, substância do próprio Deus, foi quem ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Como está escrito, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Romanos 8:11. O sentido do versículo é bem claro. Deus não ressuscitou a Jesus em forma espiritual, mas por seu Espírito, o que se harmoniza perfeitamente em João 20, 27 e Lucas 24, 39, para comprovar a ressurreição do Senhor comprovar que a ressurreição do Senhor foi corporal. A Torre de Vigia cita Marcos 16, 12 e João 20, 14, 16 para provar que Jesus teve outros corpos após a ressurreição. Infelizmente, o texto de Marcos vem de uma fonte bastante questionável e não se pode basear uma doutrina num texto sobre o qual pairam dúvidas. A razão pela qual Maria e os discípulos de Emaús, Lucas 24, não reconheceram é explicada em Lucas 24, 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer, mas era Jesus mesmo, versículo 18. Outro argumento que as testemunhas de Jeová utilizam para derrubar a doutrina da ressurreição corpórea de Jesus é o fato de que as portas estavam trancadas, João 20, 26. Quando Jesus apareceu no cenário, contudo, em sua condição de glorificado, Jesus tinha um corpo espiritual, 1 Coríntios 15, 50 e 53, que era idêntico na forma ao seu corpo terreno, mas ao mesmo tempo era imortal e, portanto, podia entrar na dimensão do céu ou da terra sem violar as leis próprias de uma e de outra esfera. Em Romanos 4, 24, 6 e 6, 4 e 1 Coríntios 15, 15, etc., Paulo afirma que Cristo ressurgiu dentre os mortos. Além disso, o apóstolo pregava a ressurreição física do Senhor e a volta do homem Deus, e não de um ser divino espiritual que não possui forma tangível. Ademais, Paulo afirma que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, 1 Coríntios 15, 14, 17. E para nós que cremos na palavra de Deus, existe um homem na glória que mostrou as suas feridas como prova de sua existência real e cuja argumentação dirigimos às testemunhas de Jeová. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. A expiação de Cristo. A infinita expiação do Senhor Jesus Cristo é uma das mais importantes doutrinas bíblicas, pois constitui a garantia de vida eterna para aqueles que se apropriam de seu poder purificador por meio do perdão dos pecados. O Velho Testamento ensina claramente que é o sangue que fará a expiação da alma. Os textos de Levítico 17, 11 e Hebreus 9, 22 confirmam isso sem deixar qualquer dúvida, pois sem derramamento de sangue não há remissão. O Senhor Jesus Cristo tornou-se o único holocausto pelo pecado que garante a vida eterna ao homem, como foi expresso por João Batista, assim que ouviu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 29. Em Apocalipse 13:8, o apóstolo João afirma que o Cordeiro Cristo, imolado desde a fundação do mundo, é o eterno sacrifício de Deus que purifica do pecado todos aqueles que confiam na eficácia dele para isso.
e oferece-lhes a redenção. O autor da carta aos Hebreus faz um longo arrazoado para demonstrar que os sacrifícios do Velho Testamento eram tipos com o objetivo de exemplificar o futuro sacrifício de Cristo no Calvário, Hebreus 9:10. O termo hebraico kafar, que é cobertura, e o grego katalage, que literalmente quer dizer reconciliação, são empregados em referência a um câmbio ao pagamento de um compromisso. Este quadro geral mostra Cristo levando em seu corpo os nossos pecados na cruz, 1 Pedro 2:24, concedendo-nos a paz com Deus pelo sangue de sua cruz, Colossenses 1:20, o qual também é a aliança eterna que pode aperfeiçoar-nos, pois por intermédio dele, Deus nos capacita a realizar sua vontade. Hebreus 13:20-21. Há muitos textos da Bíblia que falam do poder redentor do sangue do Cordeiro. Romanos 3:25, 5:9, Colossenses 1:14, Hebreus 9:22, 1 Pedro 19, 1 João 1:7, Apocalipse 5:9 e 12:11. No sentido de que só ele pode purificar e salvar-nos, Hebreus 9:22. Certa vez, Charles Taze Russell, pedindo demissão do cargo de redator de um jornal de Rochester, Nova York, por discordar da posição do redator-chefe sobre a expiação. Não sabemos se ele estava certo ou errado neste confronto, mas conhecemos bem a sua doutrina da expiação, como também a que as testemunhas de Jeová esposam, e sabemos que é totalmente antibíblica. Elas afirmam que a expiação não é feita unicamente por Deus, apesar do ensino claro de 2 Coríntios 5:20. Dizem mais que ela é metade responsabilidade de Deus e metade do homem. De acordo com o ensino deles, Jesus removeu da humanidade os efeitos do pecado de Adão pelo seu sacrifício no Calvário, mas a obra da expiação só se completará depois que os sobreviventes do Armagedon voltarem para Deus por vontade própria e se sujeitarem ao governo teocrático de Jeová. Para eles, a realização plena de tudo é a reconciliação com Deus, que se completará por ocasião do reinado milenar. Essa ilógica e absurda interpretação das Escrituras invalida a expiação infinita, realizada gratuitamente para o homem por Deus e apenas por intermédio dele. As testemunhas de Jeová e Russell diminuíram o valor do sangue de Jesus, pois afirmam que seu poder purificador é apenas parcial, mas a verdade ainda está de pé. Se não o considerarmos plenamente suficiente, ele é insuficiente. E se estiver valendo a segunda alternativa, então o homem se acha irremediavelmente perdido em um labirinto de doutrinas irrelevantes que falam de um sacrifício finito e, por conseguinte, de um Deus finito. Isso aí, então, é sobre a expiação, divindade de Jesus e sobre a ressurreição de Cristo. Aí terminou a leitura.